Olá e seja muito bem-vindo ao canal Pílulas de Sabedoria Bíblica. Neste vídeo, vamos mergulhar no passado e descobrir os segredos dos remédios naturais mencionados na Bíblia. Viaje pela história e explore as propriedades curativas do azeite de oliva, bálsamo de Gileade, mel e outras substâncias valiosas utilizadas nesta época. Desvende as práticas de cura antigas, desde compressas de barro e figos até a importância da dieta e das plantas medicinais mencionadas nas Sagradas Escrituras. Entenda como esses remédios eram aplicados e as crenças em torno de suas propriedades terapêuticas. No entanto, lembre-se de que a medicina evoluiu consideravelmente desde então. Embora essas práticas tenham seu valor histórico e cultural, é crucial combinar o conhecimento antigo com os avanços médicos atuais. Sempre consulte profissionais de saúde qualificados para obter orientações adequadas ao cuidar da sua saúde. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta dos remédios naturais da Bíblia e aprenda a valorizar a importância dos recursos naturais e da alimentação saudável para uma vida equilibrada. Prepare-se para se surpreender com as antigas sabedorias e a sua relevância nos dias de hoje. Assista agora e compartilhe com aqueles que buscam conhecimento sobre as histórias da Bíblia. Óleos e ungüentos. Na época bíblica, o azeite de oliva era amplamente utilizado para cuidar de feridas e aliviar dores. O azeite era considerado um recurso valioso devido às suas propriedades medicinais e nutritivas. O azeite de oliva era aplicado topicamente em feridas para promover a cicatrização e prevenir infecções. Acredita-se que suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias ajudavam a limpar a ferida e acelerar o processo de cura. Aqui estão alguns detalhes úteis sobre o uso do azeite naquela época. Cuidado de feridas. O azeite de oliva era aplicado topicamente em feridas para promover a cicatrização e prevenir infecções. Acredita-se que suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias ajudavam a limpar a ferida e acelerar o processo de cura. Alívio de dores. O azeite também era usado como um unguento para aliviar dores e desconfortos. Era aplicado em áreas doloridas do corpo, como músculos cansados, articulações inflamadas ou dores de cabeça. Acreditava-se que as propriedades lubrificantes e calmantes do azeite ajudavam a reduzir a dor e a tensão muscular. Massagem terapêutica. O azeite de oliva era amplamente utilizado para massagens terapêuticas. Acredita-se que as propriedades do azeite, combinadas com a aplicação de pressão e movimentos de massagem adequados, promoviam o relaxamento muscular, aliviavam a tensão e melhoravam a circulação sanguínea. Cuidados com a pele. Além de seus benefícios medicinais, o azeite de oliva também era utilizado para cuidar da pele. Sua aplicação regular ajudava a hidratar a pele, tornando-a mais macia e suave. Também era utilizado como um ingrediente em produtos de beleza, como sabonetes e loções. Em uma parábola, o bom samaritano usou óleo e vinho para tratar as feridas de um viajante ferido. Esses óleos possuíam propriedades suavizantes e curativas. Bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade era uma resina valiosa obtida de uma árvore específica na região de Gileade, na Palestina. O bálsamo de Gileade era produzido a partir de uma árvore conhecida como Comífora gileadensis, que era encontrada principalmente na região montanhosa de Gileade, localizada no leste do Rio Jordão. Essa árvore específica era altamente valorizada por sua resina medicinal. Propriedades medicinais. O bálsamo de Gileade tinha propriedades medicinais notáveis e era usado para tratar uma variedade de condições. Acredita-se que possuía propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e cicatrizantes. Era aplicado topicamente em feridas, cortes e úlceras para promover a cura e aliviar a dor. O bálsamo de Gileade era um recurso muito valioso na antiguidade. Sua produção e comércio eram controlados e regulamentados pelas autoridades locais. Devido às suas propriedades medicinais e escassez, o bálsamo de Gileade era considerado um produto de luxo e seu valor era comparável ao ouro. Referências bíblicas. O bálsamo de Gileade é mencionado várias vezes na Bíblia, onde é elogiado por suas qualidades curativas e valor. Em Jeremias 8, versículo 22, há uma pergunta retórica. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Então por que o meu povo não foi curado? Também é mencionado em Jeremias 46, versículo 11. Povo do Egito, vá a Gileade, vá procurar remédios. Todos os seus remédios não adiantam, pois o seu mal não tem cura.
Ao longo dos séculos, a produção de bálsamo de Gileade foi diminuindo até que a árvore e a resina se tornaram praticamente extintas na região. Hoje em dia, há controvérsias sobre a identidade exata da árvore que produziu o bálsamo de Gileade, e algumas teorias sugerem que ela poderia ser uma espécie de Comifora opobálsamo, ou um híbrido de várias espécies. Mel. O mel, além de ser alimento saboroso e nutritivo, era valorizado na antiguidade por suas propriedades medicinais. O mel tem propriedades antimicrobianas, antioxidantes e anti-inflamatórias, o que o torna eficaz no tratamento de feridas e doenças. A viscosidade do mel cria uma barreira protetora na pele, ajudando na cicatrização de feridas e queimaduras. Sua ação antimicrobiana ajuda a prevenir a infecção, e seus antioxidantes auxiliam na redução da inflamação e na proteção das células contra danos oxidativos. O mel era aplicado diretamente em feridas, úlceras e queimaduras para promover a cicatrização e prevenir infecções. Sua textura pegajosa e sua capacidade de reter a umidade ajudavam a criar um ambiente propício para a regeneração da pele. Além disso, o mel era usado em máscaras faciais e tratamentos para a pele devido às suas propriedades hidratantes e suavizantes. Benefícios para a saúde. O mel era considerado benéfico para a saúde em geral. Na Bíblia, em Provérbios 16:24, é mencionado que o mel é suave para a garganta e bom para a saúde. O mel era utilizado para aliviar a irritação da garganta e tosse, sendo muitas vezes misturado com outros ingredientes naturais, como limão ou ervas medicinais para criar xaropes ou remédios caseiros. Nutrientes. O mel contém uma variedade de nutrientes importantes, como vitaminas, minerais e antioxidantes. Ele é uma fonte natural de carboidratos, fornecendo energia rápida ao organismo. Além disso, o mel contém pequenas quantidades de vitaminas do complexo B, vitamina C, minerais como potássio, cálcio, magnésio e ferro, bem como compostos antioxidantes que contribuem para a saúde em geral. É importante ressaltar que o uso do mel para fins medicinais pode variar de acordo com a condição específica e a gravidade da doença. Em casos de doenças graves ou feridas graves, é fundamental buscar orientação médica adequada. O mel era valorizado tanto como alimento nutritivo quanto por suas propriedades medicinais. Era utilizado no tratamento de feridas, queimaduras e irritações da garganta e como um agente geral da saúde. Seu uso tópico e consumo eram considerados benéficos devido às suas propriedades antimicrobianas, antioxidantes e suavizantes. Plantas medicinais. Na Bíblia encontramos referências a várias plantas medicinais. Ísopo. O ísopo, Isopus officinalis, é nativo da região mediterrânea e cresce em climas temperados. Na Bíblia, o ísopo é mencionado várias vezes, principalmente em conexões com rituais de purificação e limpeza espiritual. Era usado para a expersão de água ou sangue como parte de rituais religiosos para purificar pessoas e objetos. Suas folhas possuem um aroma característico e um sabor ligeiramente amargo. O ísopo contém óleos essenciais como o timol e o cânfora, que têm propriedades antissépticas e expectorantes. Além do ísopo, a planta também é conhecida por outros nomes populares em diferentes regiões do mundo. Alguns desses nomes incluem isopina, hortelã de São João, ísopo bravo e ísopo dos jardins. Esses nomes podem variar de acordo com a região geográfica e as tradições locais. Devemos observar que existem diferentes espécies de ísopo e nem todas possuem as mesmas propriedades medicinais. O ísopo officinalis é o ísopo comumente mencionado na Bíblia e conhecido por suas propriedades purificadoras e medicinais. O ísopo é uma planta versátil e continua sendo usada até hoje na medicina herbal e na culinária. Suas folhas e flores são utilizadas em infusões, óleos essenciais e tinturas, sendo valorizadas por suas propriedades expectorantes, digestivas e antissépticas. Mandrágora. A mandrágora, Mandrágora officinarum, é uma planta herbácea que tem uma longa história de uso na medicina popular e na mitologia. Na época bíblica, a mandrágora era considerada uma planta com propriedades afrodisíacas e mágicas. A mandrágora é nativa da região do Mediterrâneo e tem uma aparência característica. Possui uma raiz grossa e bifurcada, folhas grandes que podem ser brancas ou roxas. Tanto as raízes quanto as folhas da mandrágora contêm substâncias químicas ativas como alcaloides e esteroides, que podem ter efeitos fisiológicos e psicoativos.
Na mitologia e nas crenças populares, a mandrágora era considerada uma planta poderosa e mágica. Acreditava-se que ela possuía propriedades afrodisíacas e que poderia aumentar a fertilidade e a libido. Por essa razão, era frequentemente associada a rituais e poções do amor. Também era considerada uma planta de grande valor simbólico e muitas vezes associada a superstições e lendas. Na Bíblia, a mandrágora é mencionada em Gênesis 30, 14 a 16, onde Raquel oferece à sua serva Lia algumas mandrágoras em troca de passar a noite com Jacó. Essa história mostra como a mandrágora era valorizada e vista como algo desejável e capaz de promover a fertilidade. É importante ressaltar que a eficácia real da mandrágora como afrodisíaco não foi comprovada cientificamente. Seus efeitos sobre a saúde e a sexualidade são mais baseados em crenças e tradições antigas do que em evidências científicas. Além disso, é fundamental destacar que a mandrágora contém substâncias tóxicas e seu uso inadequado pode ser prejudicial à saúde. Por isso, é essencial buscar orientação médica antes de utilizar qualquer planta com fins medicinais ou afrodisíacos. Mirra e incenso. A mirra e o incenso são duas resinas aromáticas que foram amplamente utilizadas na época bíblica, tanto para fins medicinais quanto rituais. Ambas as substâncias eram consideradas de grande valor e importância. A mirra é uma resina obtida de árvores pertencentes ao gênero Comífora, especialmente a Comífora mirra. Essa resina é coletada através de incisões feitas no tronco da árvore e, quando exposta ao ar, solidifica-se em forma de gotas ou pedaços. A mirra era conhecida por suas propriedades antissépticas, adstringentes e anti-inflamatórias. Era utilizada para tratar feridas, inflamações, infecções e como um agente de limpeza e purificação. Também era frequentemente utilizada em rituais religiosos e funerários. O incenso é uma substância aromática queimada para produzir uma fragrância agradável. Na época bíblica, o incenso era valorizado tanto por suas propriedades religiosas como medicinais. Religiosamente, o incenso desempenhava um papel significativo em muitas práticas religiosas e rituais. Era usado para criar uma atmosfera sagrada durante as cerimônias, simbolizando a adoração e a comunicação com o divino. O ato de queimar incenso era considerado uma forma de elevar as orações e agradar aos deuses. Além do seu uso religioso, o incenso também era valorizado por suas propriedades medicinais. Acredita-se que a fumaça do incenso possuía propriedades purificadoras e desinfetantes, o que o tornava útil para afastar pragas e purificar o ar. Na medicina tradicional, o incenso era utilizado para tratar uma variedade de condições, como inflamações, dores de cabeça e problemas respiratórios. Na história dos magos que visitaram Jesus, o incenso é mencionado como um dos presentes oferecidos a ele, junto com o ouro e a mirra. Esses presentes simbolizavam a realeza, o ouro, a divindade, incenso e a mortalidade humana, a mirra. É importante destacar que, além do contexto bíblico, o incenso continua sendo utilizado em várias práticas religiosas e cerimoniais em diferentes culturas ao redor do mundo. Também é apreciado por suas propriedades aromáticas e terapêuticas na aromaterapia e em rituais de purificação e meditação. Dieta. Na época bíblica, a dieta e a alimentação eram considerados importantes para a saúde e bem-estar. A Bíblia faz menção a diferentes tipos de alimentos e ervas, enfatizando sua importância para uma vida saudável. Legumes e vegetais eram valorizados por suas propriedades nutritivas. No livro de Daniel, por exemplo, Daniel e seus companheiros optaram por uma dieta baseada em vegetais, legumes e água, recusando-se a consumir a comida do rei, que era mais rica e indulgente. Essa escolha alimentar demonstrava um compromisso com a saúde e uma busca por uma dieta mais equilibrada. A cevada era um grão comum na alimentação da época. Além de ser consumida como um alimento, a cevada também era mencionada em contextos de saúde e nutrição. Por exemplo, no livro de Ezequiel é mencionado que Deus instruiu Ezequiel a cozinhar seu pão usando uma mistura de diferentes grãos, incluindo a cevada. Isso pode ser interpretado como uma indicação de uma alimentação variada e nutritiva. Além disso, a Bíblia também menciona a importância de uma alimentação balanceada e moderada. Por exemplo, o livro de Provérbios faz referências à moderação no consumo de alimentos, enfatizando que comer em excesso pode levar à preguiça e à falta de produtividade. Em resumo, a dieta na época bíblica era considerada um aspecto importante da saúde e do bem-estar. Legumes, vegetais e grãos, como a cevada, eram valorizados por seus nutrientes e faziam parte de uma alimentação equilibrada. A moderação no consumo de alimentos também era enfatizada, visando evitar excessos prejudiciais à saúde.
Esses princípios alimentares ainda têm relevância nos dias de hoje, reforçando a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. Aloés. O aloés é mencionado na Bíblia como uma substância com propriedades medicinais e aromáticas. O termo aloés se refere a uma resina ou suco extraído de uma planta conhecida cientificamente como aloe vera ou aloe barbadensis, e popularmente conhecida como babosa ou aloe vera. Essa planta é nativa das regiões quentes e secas do Oriente Médio e do Norte da África. O aloe vera era valorizado por suas propriedades curativas e era usado para diversos fins na época bíblica. Era conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e refrescantes. O suco de aloe vera era aplicado topicamente para tratar queimaduras, feridas, irritações na pele e picadas de insetos. Também era usado para aliviar problemas digestivos, como úlceras e indigestão. Na Bíblia, o aloe vera é mencionado em algumas passagens, como no livro de João, capítulo 19, versículo 39, onde é mencionado que Nicodemos trouxe uma mistura de mirra e aloe vera para embalsamar o corpo de Jesus após a sua crucificação. Essa mistura de substâncias aromáticas tinha o objetivo de preservar o corpo e proporcionar um aroma agradável. Além de suas propriedades medicinais, a babosa também era valorizada por seu aroma agradável. Seu perfume era utilizado em rituais religiosos e na confecção de perfumes e ungüentos. Atualmente, o aloe vera continua sendo utilizado em produtos de cuidados com a pele e em produtos medicinais devido às suas propriedades benéficas. O gel de aloe vera é conhecido por seu efeito hidratante, suavizante e calmante para a pele. Também é utilizado em produtos para o cabelo e em produtos para alívio de queimaduras solares. No episódio registrado em João 9, versículos 6 a 7, Jesus realizou uma cura milagrosa ao aplicar lodo feito com sua saliva nos olhos de um homem cego. Embora esse caso específico não seja descrito como o uso de uma compressa de barro, o uso do lodo ou argila para fins medicinais era comum na antiguidade. A aplicação de compressas de barro ou lodo tinha uma longa história como prática terapêutica em várias culturas antigas. Acredita-se que o barro possuía propriedades curativas devido à sua composição mineral e sua capacidade de reter e liberar água. Essas propriedades podem auxiliar no alívio de inflamações, acelerar a cicatrização de feridas, reduzir a dor e proporcionar uma sensação de frescor e relaxamento. A utilização de compressas de barro envolve a aplicação de uma camada de barro ou lodo sobre a área afetada do corpo, que é então deixada secar antes de ser removida ou lavada. O barro age absorvendo impurezas, estimulando a circulação sanguínea e promovendo a regeneração dos tecidos. Embora o uso de compressas de barro não seja especificamente mencionado na passagem bíblica mencionada, a prática de aplicar substâncias terapêuticas nos olhos do homem cego, como o lodo feito com saliva, pode ser entendida como uma forma de aplicação de uma substância medicinal para buscar a cura. É importante ressaltar que, embora as compressas de barro tenham sido utilizadas historicamente, a eficácia e os benefícios exatos desse método não são cientificamente comprovados. No entanto, seu uso continua a ser praticado em algumas terapias alternativas e tratamentos naturais. Sempre é recomendado buscar orientação médica adequada para qualquer condição de saúde. Figueira. A figueira era uma árvore comum na região da Palestina e era valorizada por seus frutos nutritivos. Em Isaías 38:21, quando o rei Ezequias estava doente, uma compressa de figos foi usada como remédio para sua enfermidade. Embora seja difícil afirmar com certeza as propriedades curativas específicas da figueira, ela era considerada uma fonte de alívio e nutrientes. Quanto às compressas de figo, o profeta Isaías instruiu o rei Ezequias a fazer uma compressa de figos para tratar uma ferida. Acredita-se que as propriedades curativas dos figos tenham sido utilizados nessa ocasião específica. Vinho. O vinho era usado como um remédio em várias ocasiões. O apóstolo Paulo recomendou que Timóteo tomasse um pouco de vinho para ajudar a tratar seus problemas estomacais. 1 Timóteo 5, versículo 23. Além disso, na parábola do bom samaritano, o vinho foi utilizado para limpar as feridas do viajante ferido. O uso do vinho como medicamento era praticado na antiguidade devido às suas propriedades antibacterianas e antissépticas. Ele era considerado benéfico para limpar feridas e promover a cicatrização. Além disso, a crença era de que o vinho tinha propriedades tônicas e digestivas, o que o tornava indicado para distúrbios estomacais e outras questões de saúde.
É importante notar que o uso do vinho para fins medicinais na época bíblica era diferente do consumo excessivo ou irresponsável de bebidas alcoólicas. O vinho era administrado com moderação e como um agente curativo específico para certas condições de saúde. Sal. O sal tinha várias aplicações, incluindo o uso medicinal. O profeta Eliseu jogou sal nas águas de uma fonte em Jericó para curar a água e torná-la saudável. 2 Reis 2, versículo 21. O sal também era usado como um elemento purificador e preservativo na época bíblica. Ele tinha vários usos e significados simbólicos. Em primeiro lugar, o sal era utilizado como um agente purificador. Ele era usado para limpar e desinfetar feridas e infecções. O sal tinha propriedades antibacterianas e antissépticas, o que o tornava um recurso valioso para manter a higiene e promover a cura. Além disso, o sal era usado como um preservativo para alimentos. Na época em que não havia refrigeração, o sal era usado para conservar carne, peixe e outros alimentos. Ele ajudava a prevenir a deterioração e o aparecimento de bactérias, permitindo que os alimentos fossem armazenados por mais tempo. Simbolicamente, o sal também representava pureza e lealdade. Ele era associado à ideia da permanência e durabilidade. Quando Jesus disse a seus discípulos, "Vós sois o sal da terra", Mateus 5, versículo 13, ele estava enfatizando a importância de serem agentes de purificação e preservação na sociedade. Em resumo, o sal na época bíblica tinha um papel significativo, tanto na área da saúde quanto na preservação de alimentos. Era valorizado por suas propriedades purificadoras e preservativas, além de ter um significado simbólico importante na cultura judaica. Alho e cebola. O alho e a cebola eram plantas valorizadas na época bíblica pelos seus usos culinários, medicinais e simbólicos. Em termos culinários, o alho e a cebola eram amplamente utilizados na preparação de alimentos. Eles adicionavam sabor e aroma às refeições e eram usados em várias receitas. O alho, em particular, tinha um gosto forte e característico que poderia realçar o sabor de outros ingredientes. A cebola, por sua vez, poderia ser consumida crua ou cozida, e era usada em molhos, ensopados, saladas e outros pratos. No ponto de vista medicinal, o alho e a cebola eram reconhecidos por suas propriedades benéficas para a saúde. Eles eram considerados como antibióticos naturais, anti-inflamatórios e antioxidantes. Eram utilizados para tratar várias condições, como resfriados, inflamações, problemas respiratórios e digestivos. Além disso, eles eram considerados como repelentes de insetos e poderiam ser usados para aliviar picadas de insetos. Simbolicamente, o alho e a cebola tinham significados espirituais na cultura judaica. Eles eram associados à purificação e à remoção de impurezas. Em certas ocasiões, eles eram utilizados em rituais de purificação ou como oferendas a Deus. Eles também representavam a força e a vitalidade, e eram vistos como símbolos de proteção contra o mal. Em resumo, o alho e a cebola eram plantas valiosas na época bíblica devido aos seus usos culinários, medicinais e simbólicos. Eles eram utilizados para adicionar sabor às refeições, tratar condições de saúde e representar purificação e proteção. Água. A água, desde tempos antigos, tem um significado importante em termos de purificação ritual e cura na época bíblica. A água era considerada um elemento purificador e era usada em diversos rituais religiosos e cerimônias de limpeza. No Antigo Testamento havia prescrições rituais de banhos de purificação para se tornar limpo após contato com coisas impuras, doenças ou mortes. Além disso, a água também era considerada um meio de cura. Há vários relatos na Bíblia em que a água foi usada como parte de um processo de cura. Por exemplo, o caso de Naamã, o comandante sírio que foi instruído pelo profeta Eliseu a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado de sua lepra. Foi vista como um meio terapêutico que trouxe a cura. É importante notar que a interpretação dos relatos bíblicos deve considerar o contexto cultural e religioso da época. A água, nesses casos, tinha um simbolismo especial e era vista como um meio pelo qual Deus operava sua cura e purificação. Em resumo, a água na época bíblica era valorizada como um elemento de purificação ritual e um meio de cura. Era usada em rituais de limpeza e purificação, bem como em casos específicos de cura, onde se acreditava que a água tinha propriedades terapêuticas. É fascinante explorar os remédios naturais e práticas de cura mencionados na Bíblia. Embora essas práticas tenham sido desenvolvidas em uma época diferente, podemos aprender sobre a importância dos recursos naturais e da alimentação saudável para a saúde.
É importante ressaltar que a medicina evoluiu muito desde então. As práticas médicas modernas são baseadas em pesquisas científicas e passam por rigorosos testes de eficácia e segurança. É essencial buscar orientação médica atualizada e confiável ao tratar doenças e enfermidades. Os remédios e práticas mencionadas na Bíblia fazem parte do contexto histórico e cultural da época, e muitos deles podem não ter comprovação científica atual. Por isso, é fundamental combinar o conhecimento antigo com os avanços médicos atuais, para cuidar de nossa saúde de maneira adequada. Espero que tenham gostado deste vídeo e achado essas informações interessantes. Lembre-se sempre de consultar profissionais de saúde qualificados para obter orientações adequadas em relação ao seu bem-estar. Não deixe de curtir este vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal Pílulas de Sabedoria Bíblica. Obrigado por assistir.